Seja muito bem-vinda à revenda de semijoias da Vivassi. Esse é um novo ciclo que se inicia na sua vida. E agora você iniciando na revenda, além de você poder alcançar a sua independência financeira, ter a sua tão sonhada liberdade financeira, sua flexibilidade de horários, você também vai estar elevando a autoestima de mulheres. Esse é um propósito que nós temos aqui na Vivassi e nós transformamos ele em real. Então você vai estar trabalhando, elevando a autoestima, a confiança de outras mulheres através das semijoias. E nessa aula que eu estou fazendo especialmente para você que está iniciando agora, você vai entender todos os benefícios e diferenciais que nós temos aqui na Vivassi. E nessa aula eu vou passar 4 tópicos para você. O primeiro é o que toda revendedora deve fazer. O segundo, cuidado com as semijoias. Terceiro, como preencher o certificado de garantia. E o quarto, aonde vender e como vender. Eu quero parabenizar você por escolher a Vivassi Semijoias para essa jornada. Aqui nós reconhecemos e premiamos mulheres que se destacam. Nesse ano de 2026, nós temos como premiação anual uma viagem de cruzeiro com tudo pago. Eu sei que você já viu sobre essa premiação e eu vou te explicar um pouco mais sobre essa premiação. No ano de 2025, nós tivemos essa mesma premiação anual e foi simplesmente incrível viver essa experiência com mulheres tão maravilhosas, tão determinadas. Eu estive na viagem com as ganhadoras e foi uma experiência inesquecível. E nesse ano nós estamos com essa mesma premiação, porque essa viagem é um grande diferencial. Essa viagem é para você viver algo que você nunca viveu na sua vida. É uma grande virada de chave para você ver de tudo que você é capaz de alcançar. Independente de quando você está iniciando na revenda, é capaz você conseguir ganhar essa premiação. Para você ganhar a premiação do cruzeiro, você pode estar pedindo para a sua consultora enviar o regulamento para entender melhor as regras, como funciona para ganhar a premiação. Então, independente de quando você está começando, é possível você alcançar essa premiação. E eu deixo aqui a minha dica. Assista todas as aulas. Essa aula, assiste até o final. Essa aula que eu estou fazendo especialmente para você mesmo que está começando. Junto com essa aula, você vai receber o link da nossa formação de consultoras. Na formação de consultoras, você vai ter acesso a um conteúdo muito mais aprofundado nas semijoias, sobre os acessórios, como se apresentar, como vender. É um conteúdo muito enriquecedor que vai transformar você, de fato, em uma profissional de vendas de semijoias. Então, assista toda a formação. Ao final da formação, você vai receber um formulário, onde você vai preencher apenas com os conteúdos que você aprendeu na formação, para que de fato, quando você preencher ali o formulário mostrando que você assistiu, que você está se dedicando, você vai receber o seu diploma, formando você em uma consultora Vivassi. Então assista todos esses conteúdos, coloque em prática todas essas estratégias de vendas, todos esses conteúdos e também esteja muito ativa. Todos os conteúdos que nós postamos no nosso Instagram é disponível para você. Então poste, divulgue, esteja sempre atrás de novos clientes, busque dar o melhor atendimento para todas as suas clientes, para que de fato você possa cada vez alavancar mais as suas vendas e vir a atingir essa premiação e poder ganhar esse grande prêmio. E além disso, de você colocar como um objetivo de até o final do ano ganhar esse prêmio, eu quero que você também coloque como sua missão esse ano de 2026, você realizar o seu sonho. Esse seu sonho que está no seu coração. Através da revenda de semijoias que você está iniciando agora, você pode realizar esse seu sonho. Então você tem como propósito elevar a autoestima de mulheres, tem aí como objetivo ganhar essa premiação do cruzeiro e você vai colocar como missão desse ano você realizar esse seu sonho que está no seu coração. E como a nossa boss, Rosana Barros, fundadora da Vivassi, diz: se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Então eu quero que você pare só um pouquinho essa aula, por uns 5 minutinhos, e anote agora o seu sonho. Esse é seu sonho que está no seu coração e que você vai realizar nesse ano de 2026 através da revenda de semijoias. Todo o faturamento que você tiver, além de se tornar uma grande renda extra para você, também vai fazer com que você possa realizar esse seu sonho. Então para um pouquinho, anota que nós já vamos de fato iniciar o conteúdo dessa aula. E o primeiro tópico que eu quero trazer para essa aula é o seu dever como revendedora da Vivassi. Você tem o dever de ter o comprometimento com a empresa. A Vivassi acredita e confia em você. Por isso que nós damos essa oportunidade para você de revender semijoias sem fazer investimento nenhum. Então agora que você recebeu seus acessórios com a sua bolsa de revendedora, uma bolsa que não tem custo nenhum, isso é um dos grandes diferenciais da Vivassi, com divisórias
personalizadas, você vai se dedicar muito nas vendas, você vai manter os seus acessórios bem organizados, os saquinhos dos acessórios limpos, tomando cuidado para não amassar, porque quando amassa, aqui ó, eu tô até com a minha maleta da Vivace, quando a gente amassa o saquinho, deixa o aspecto do acessório um aspecto muito feio. Então é importante, assim como você recebe o saquinho novinho, limpinho, muito bem organizado, manter assim até a sua data do seu acerto, quando você vai ter a troca do seu acerto. Então você vai se dedicar muito nas vendas, vai postar os conteúdos, você já vai se atentar aqui no conteúdo que eu vou passar, aonde vender e como vender, para ter sucesso de vendas logo no seu primeiro kit. E junto com esse kit, você recebeu um romaneio. No seu romaneio, que é aquela folha, aonde tem os códigos, a relação dos acessórios com nome, quantidade e valor, e no cabeçalho tem as suas informações e também tem a data da sua próxima visita. Essa é a data do seu acerto. É muito importante que você tenha essa data fixada na sua agenda, no seu calendário, como você se organizar melhor. Mas é importante você ter essa data muito bem anotada, porque 2 dias antes do seu acerto, né, dessa data, você já vai se organizar com o seu total de vendas, já vai separar os seus acessórios, já deixar eles organizados, já vai pegar o seu total de vendas, já vai enviar para a sua consultora que atende você, vai enviar suas encomendas que você vai querer para o seu próximo kit e também já vai deixar ela ali avisada. Quando você vai estar indo na loja para poder fazer o seu acerto, o horário, que assim ela já consegue montar o seu kit antes com as encomendas e deixar tudo prontinho para quando você chegar. Se for envio, se for um acerto à distância, o horário que vai estar sendo enviado, a troca por motoboy, ou o horário que você vai estar indo nos correios, na agência dos correios para poder fazer a postagem. Então é muito importante que você passe todas essas informações 2 dias antes do seu acerto. E no dia do seu acerto, você já se programa, já se organiza para poder efetuar o seu pagamento de vendas. Ela já vai estar ali com o seu valor de venda, já vai passar a sua comissão e o seu valor de repasse. Então, quando chegar a data do seu acerto, você efetua o pagamento e vai retirar, fazer a troca do seu kit para iniciar um novo mês de vendas. Também já informa a sua consultora se você precisa de certificado de garantia ou sacolinha personalizada. Esse é um grande diferencial da Vivace também. Agora, é o que não pode faltar no seu mostruário. Então, você já recebeu a sua bolsa de revendedor oficial com as divisórias personalizadas. Como eu falei, isso é o que nos diferencia aqui no mercado, por nós fornecemos esse material, porque você já sai da loja pronta para vender. Você também tem a opção de escolher outros tipos de mostruário. Inclusive, eu estou aqui com a maleta da Vivace, ela está aqui atrás de mim, ela é toda personalizada e nós temos várias outras opções de mostruários que se adaptam para cada mulher de uma forma diferente. Então você vai escolher o seu favorito, o que for melhor para você poder vender e você vai manter ele de forma organizada, levando todos os itens que eu vou falar aqui para você. Mas é muito importante que você sempre mantenha ele organizado. É muito normal que um atendimento presencial, a cliente vai olhando, vai colocando um acessório aqui, um acessório ali, vai deixando bagunçado, mas organize a sua maleta, o seu mostruário para a próxima cliente. Até porque tem uma frase que é muito importante no mundo das vendas, que é: a primeira impressão é a que fica. Então, toda cliente, você pode até falar: eu acabei de finalizar um atendimento, por isso que meu mostruário, a minha maleta tá assim. Ela vai ficar com a impressão de que estava bagunçado. Então, você precisa deixar ele organizado para toda cliente que você for atender. Então, é muito importante você ter aí como dever e sempre manter aí seu mostruário organizado, como eu falei, com saquinhos limpos, evitando de amassar para sempre ter uma excelente apresentação. Outra coisa que não pode faltar no seu mostruário é os certificados de garantia e as sacolinhas que nós disponibilizamos para você. Também é importante você ter uma tesoura e uma caneta para poder ali cortar as etiquetas, porque quando as etiquetas elas vêm assim na corrente, é uma forma de identificação do código, do valor. Você tem que tirar ou tirando ela de forma adesiva ou com a tesourinha. Não pode puxar a etiqueta, tanto do colar, da pulseira, da tornozeleira, o anel, do brinco, não pode arrancar a etiqueta, porque quando você arranca a etiqueta, você puxa de uma forma forte, mesmo, eu vou tirar delicado, não pode, porque isso deixa o acessório mais sensível, essa força que você faz, esse movimento que você faz no acessório, vai deixar ele sensível e pode acontecer ali de quebrar o acessório. Então é importante que você corte com a etiqueta, não arranque a etiqueta, tá bom? Bom, e a caneta para você poder anotar, fazer o seu certificado de garantia. Deixo aqui também 2 itens importantíssimos. Primeiro, material de presente. Então, ter sacolinha, ter caixinha personalizada. Nós temos na Vivace diversas opções de embalagem para você escolher. E é muito interessante, quando é a primeira compra da sua cliente, você fazer esse pequeno investimento na sua cliente. Por quê? Quando ela faz a primeira compra dela, ela compra aqui um colar e você entrega na caixinha, na sacolinha, com certificado de garantia. Na nossa loja, nós também vendemos bala. E lembrando que a balinha da Vivace personalizada. E lembrando que todos os nossos produtos que nós vendemos personalizados, eles são a preço de custo. Para que, de fato, você possa ali comprar e poder fazer esse investimento, esse pequeno investimento na sua cliente. Porque essa impressão que vai ter para ela na primeira compra dela. Ela vai ver o grande diferencial, isso agrega muito valor para sua cliente. Ela vai voltar
voltar a comprar outras vezes com você e também vai fazer indicações. Ela vai indicar amiga, prima, familiar e você já vai ter, de uma cliente, você vai ter aí várias clientes. Isso é essencial para uma vendedora. Então, é muito interessante você fazer esse pequeno investimento na sua cliente para que ele venha com retorno a longo prazo. Ou você também, se ela está comprando um presente ali para outra pessoa, você pode agregar esse valor no final da compra para ela, falando, olha, aqui a embalagem de presente fica apenas X reais e vai ficar muito lindo, ela vai amar, a pessoa que vai ganhar vai amar. Isso não tem problema nenhum, na verdade ela vai amar você ter esse produto para vender junto com os acessórios. Porque imagina, uma seguinte situação, você não tem nenhuma embalagem de presente. E ela compra o acessório para presentear alguém, ou ela quer se presentear, quer dar um para ela, e você não tem ali nenhuma embalagem de presente. Ela já vai ficar meio assim, nossa, e o dia que eu precisar comprar outro presente? Então é importante você ter isso disponível junto com o seu mostruário. Outra opção, outro item ideal para você ter no seu mostruário é um espelhinho. Quando ela for experimentar colar, brinco, você vai vir, vai colocar nela o brinco, a pulseira e você vai mostrar ali, olha como ficou os seus acessórios. Isso também vai agregar muito valor ao seu atendimento. Segundo tópico, agora vamos aprender sobre os cuidados com as semijoias. É importante que você saiba os cuidados que tem que ter com as semijoias para você poder explicar para a sua cliente. E você falar sobre esses cuidados para ela não vai fazer com que ela sinta mais receio. Eu já ouvi algumas vendedoras falando, mas se eu falar para ela que ela tem que ter cuidado com isso, com aquilo, ela não vai sentir ali um receio com os acessórios. Fica tranquila, ela não vai sentir. Na verdade, ela vai sentir muito mais confiança e credibilidade quando você passa esses cuidados para ela. Então, eu vou falar um pouquinho antes sobre as nossas semijoias e depois os cuidados com as semijoias. As nossas semijoias, elas são todas banhadas em ouro 18 quilates, possuem a tecnologia hipoalergênica. O que é essa tecnologia hipoalergênica? Evita com que quem tem mais sensibilidade, ou todas as mulheres em geral, pessoas em geral, evita de ter alergia com os acessórios. Muitas pessoas têm essa sensibilidade ali quando usa uma bijuteria, um folhado que não tem essa tecnologia. E é importante que os acessórios que todas as pessoas forem usar tenham essa tecnologia. Por quê? Quando os acessórios não passam por esse processo, eles contêm um produto chamado níquel e outros componentes químicos que causam mal para a saúde, são prejudiciais para a saúde. O níquel é um dos causadores, é um dos produtos químicos que são cancerígenos. Então é muito importante que os acessórios tenham essa tecnologia e todos na Vivace vai ter essa tecnologia hipoalergênica, além de a garantia de 1 ano quanto ao banho, que passa muito mais segurança para a cliente. Agora, quais são os cuidados que deve ter com as semijoias? É importante que você explique para seus clientes que elas devem evitar de entrar no mar, na piscina, com os acessórios. Quando for passar creme, perfume, passa, espera uns 5, 10 minutinhos para poder colocar os acessórios. Também é importante explicar para elas, na hora que elas forem guardar, evitar guardar os acessórios tudo de forma junta. Porque quando guarda ali, principalmente corrente, brinco, uma outra forma de cuidado é guardar os acessórios de forma separada. Outra forma de cuidado é falar para seus clientes guardarem os acessórios de forma separada. Quando guardam todos os acessórios juntos, cria atrito. Então pode acabar riscando um brinco, um anel, e as correntes, pulseiras, elas começam a se na hora que deixando a corrente, a pulseira mais sensível. Então, mesmo que você entregue os acessórios ali na caixinha, ou quando for entregar, todos os acessórios, eles vão com esse saquinho. Então você já fala pra ela, não só envia, pronto, comprou o acessório, tá aqui, tchau. Não, já fala dos cuidados, fala sobre o certificado de garantia, explica sobre os acessórios, porque tudo isso agrega muito valor no seu atendimento. E também fala, olha, esse saquinho que eu tô te entregando, quando você for guardar no seu porta-joias, guarda cada acessório nesse saquinho, porque vai evitar atrito e vai aumentar muito mais a durabilidade dos seus acessórios. Terceiro tópico, como preencher o certificado de garantia. A Vivace oferece em todas as suas semijoias garantia de 1 ano quanto ao banho. E para todas as suas revendedoras, fornece certificados de garantia de forma gratuita. Esse é um dos nossos grandes diferenciais por nós oferecermos esse material de apoio de forma gratuita. Então, por isso que é tão importante que vocês preencham o certificado de garantia de forma correta e entregue para todas as suas clientes em todas as compras que elas forem fazer. Então, o certificado de garantia da Vivace, ele é muito completo. Por quê? Ele mostra o que a garantia cobre. Então, aqui explica que a Vivace Joias garante as joias contra defeitos de fabricação, também aconselha cuidados de uso e também tem um QR Code de como realizar a limpeza das semijoias, que é uma manutenção tão importante para fazer com as semijoias para aumentar a durabilidade. Então é muito importante que no ato da compra da sua cliente, você mostre para ela esse certificado de garantia, fale sobre os cuidados, que eu vou trazer alguns pontos um pouquinho mais para frente nesse vídeo, mas que mostre para ela já logo ali no final da compra e também fale sobre a questão que ela escaneando esse QR Code tem o vídeo de como realizar a limpeza. Então é muito importante que semanalmente
quinzenalmente as suas clientes realizem a limpeza das semijoias para aumentar a durabilidade. Agora, como preencher o certificado de garantia? Então, aqui nós temos o primeiro espaço para preencher, que é o código do produto. Então, como é que você deve preencher? Todas as nossas peças vão com identificação de etiqueta. Então, quando você for realizar seus atendimentos, você deve levar uma tesoura e um grampeador. Porque quando você for preencher o certificado de garantia, deve cortar a etiqueta com a tesoura, não arrancar, não forçar, porque isso danifica as semijoias. O único jeito de retirar a etiqueta é cortando com a tesoura na pontinha da etiqueta. Também não cortar tão perto ali no acessório. E grampear o código nessa área aqui. E por que é tão importante estar com o código grampeado? Porque assim nós conseguimos localizar o produto em nosso sistema e, de fato, localizar a data e dar entrada no certificado de garantia, na assistência da semijoia para a sua cliente, para você. Sem o código na garantia, não é possível dar entrada no certificado de garantia. Outro espaço para preencher é o nome da revendedora. Aqui você deve preencher com seu nome e sobrenome. Assim a gente consegue localizar o seu cadastro no sistema de forma mais fácil. Porque hoje nós temos centenas de revendedoras aqui na nossa equipe, então preenchendo somente com o nome dificulta a localização no sistema. Cidade e estado. Então você deve preencher com a sua cidade e estado onde você está realizando a sua venda. E a data da venda, preencher com a data do dia que você está fazendo a venda para a sua cliente. Então, preencher com o dia, o mês e o ano. Principalmente o ano de forma correta. Porque quando você for entregar o seu certificado de garantia e não tiver o ano, não é possível a gente também dar entrada na garantia, porque a nossa garantia é somente de um ano quanto ao boi. Então, você preenchendo de forma correta, como eu estou ensinando aqui, você pode estar dando entrada no certificado de garantia aqui na Vivaz. Agora, vamos entender um pouquinho mais do que o nosso certificado de garantia cobre e também sobre os deveres da revendedora. Então, o nosso certificado de garantia, ele cobre somente a questão do banho e é um ano de garantia quanto ao banho. A garantia, ela não cobre quebra, nem queda de pedra ou desgaste natural das pedras ou pérolas. Então, é muito importante você orientar as suas clientes no momento da compra, para que ela possa entender o que a garantia cobre e quais os cuidados que ela deve ter com as semijoias. E quais cuidados são esses? Não entrar na piscina ou no mar com as semijoias, não espirrar perfume em cima das semijoias. Se oriente a sua cliente que quando ela passar creme, passar perfume, esperar 10 minutinhos para poder colocar as semijoias. Então, ela se arruma, fica toda perfumada e espera uns 10 minutinhos para poder, de fato, finalizar a sua produção com os acessórios da Vivaz. Outro cuidado, também quando a cliente for realizar a limpeza da casa dela ou limpeza em algum local com produtos químicos, ela não pode estar usando acessórios. E o porquê que esses cuidados são tão importantes? Creme, perfume, produtos de limpeza possuem produtos químicos que com o tempo desgastam o banho. Então, se for feito esses mau usos de forma recorrente, o banho vai se desgastar com o tempo e isso é categorizado mau uso e a garantia não cobre mau uso. Então é muito importante você explicar isso para sua cliente. E quando você explica sobre os cuidados que ela deve ter com as semijoias, que é quando ela for na praia, na piscina, retirar, esperar um tempinho para colocar os acessórios, como eu expliquei, isso vai fazer com que ela entenda o valor que existe nos acessórios. Não há problema nenhum em explicar sobre os cuidados. Na verdade, a sua cliente vai valorizar muito mais o seu atendimento quando você explicar sobre os cuidados e isso vai evitar muita dor de cabeça para você como revendedora. Então fique atenta em todos os seus atendimentos, explicar dos cuidados e até mesmo as clientes que você já atende há um certo período, é importante você reforçar com ela. E a limpeza, ela é muito importante porque se a sua cliente, em algum momento, é até importante você falar isso para ela, se em algum momento ela acabar cometendo algum desses maus usos, por exemplo, passou creme e logo em seguida colocou os acessórios. Quando ela chegar em casa, realiza a limpeza como está nesse QR Code, porque a limpeza vai tirar qualquer resíduo químico, aumentando a durabilidade. Agora, qual que é o dever da revendedora? Então, agora nós vamos entrar na parte em que a sua cliente traz para você uma semijoia que precisa dar entrada na garantia. O que você vai fazer como revendedora da Vivaz? Você vai fazer algumas perguntas para ela para entender se o uso daquela peça foi feito de forma correta ou feito de forma incorreta, se categorizando como mau uso. Então você vai perguntar para ela se ela usou perfume enquanto estava com as semijoias, se ela realizou ali a faxina, a limpeza, usando os acessórios, se foi para a praia, para a piscina recentemente. Você fazendo essas perguntas é muito capaz da sua cliente já falar, principalmente se você já explicou sobre os cuidados. Ela já falar para você, olha, de fato, eu não cuidei dos acessórios,
foi mau uso, me desculpa. E aí ela já entende que ela errou na hora de cuidar dos acessórios. E por que isso é tão importante? Porque quando você for trazer para nós, você vai passar para a sua consultora essa pré-análise que você já fez, essas perguntas que você já fez, e a nossa consultora vai fazer uma análise aqui e nós vamos ver se é possível, de fato, dar entrada na garantia. A gente podendo dar entrada ali na garantia, enviar para o banho, a sua cliente vai ficar extremamente grata e vai cuidar 200% a mais dos acessórios dela. Mas, por isso é tão importante, primeiro, explicar sobre os cuidados. Segundo, fazer essas perguntas para entender como ela usou os acessórios. E outro ponto, que também é o dever da revendedora. Quando os acessórios forem entregues para você, com o banho danificado, realize a limpeza na sua casa. Eu vou trazer um pouco aqui dos nossos bastidores. A maior parte dos acessórios que chega com o relato do banho danificado é apenas limpeza. Então, se você já realizar a limpeza na sua casa, primeiro, você vai explicar para o seu cliente que foi só a limpeza, ela vai falar, meu Deus, eu de fato não fiz a limpeza, me desculpa, muito obrigada. E ela vai entender de fato a qualidade que os acessórios têm, porque eles de fato têm uma qualidade excelente. E segundo, você vai poupar o tempo de trazer a nossa loja, de entregar para a nossa consultora, ela enviar para o setor que vai ter que fazer a limpeza. A nossa limpeza é que ela demora em torno de 30 a 40 minutos para retornar para a consultora, para avisar você, para você voltar aqui, entregar para sua cliente. Enfim, todo esse trajeto pode ser muito bem economizado e além disso, sua cliente vai ficar muito mais grata e vai valorizar muito mais você realizando a limpeza na sua casa e já entregando para ela. E você mesmo pode orientar a sua cliente antes de você receber a peça. Quando ela falar, olha, os acessórios, eu vi que aqui eles estão começando a escurecer, o banho está começando a ficar danificado. Já falou para ela, realizou a limpeza? Realiza a limpeza e me avisa se deu certo. Se não deu certo, pode deixar que eu pego os acessórios com você. Mas é muito importante vocês fazerem essa pré-análise e assim já passar para as nossas consultoras. Pode ser até que a sua cliente fale, não, eu não fiz nada. Mas você mesmo já vai saber só de olhar para o acessório. Porque as nossas revendedoras que estão há mais tempo, hoje nós temos revendedoras que estão desde o começo da Vivace. A Vivace vai fazer 7 anos e elas têm acessórios desde o começo que estão em perfeito estado, por conta do uso que elas fazem. Então elas mesmas já falam isso para clientes delas e elas já entendem a qualidade que os acessórios têm. Agora vamos para o quarto e último tópico da nossa aula, aonde vender e como vender. Se você já trabalha com vendas, você já possui uma cartela de clientes, mas é muito importante você ficar atenta no conteúdo dessa aula, porque é essencial você sempre estar aumentando a sua cartela de clientes. Quanto maior a sua cartela de clientes, você consegue cada vez vender mais, vender todos os meses e poder aí vender todos os dias. Então, é essencial você conseguir clientes novos. E se você está começando agora, você vem esse pensamento, tá bom, eu comecei a revender, mas para quem que eu vou vender? Então, você vai vender primeiro para as pessoas que estão mais próximas de você e também pedir indicação para elas. Então, eu vou deixar aqui uma estratégia de venda. Então você vai chegar ali em algumas amigas suas e falar para elas, olha, eu tô começando a vender semijoias agora, semijoias da Vivace, são semijoias que são banhadas em ouro 18 quilates, tem a tecnologia hipoalergênica, garantia de 1 ano quanto ao banho e tem muito acessório lindo. Eu acabei de pegar minha maleta e já tem aqui vários acessórios lindos. Se você puder estar me indicando algumas pessoas, algumas amigas suas que você conhece, porque eu apresento para elas também. Toda mulher precisa de um acessório, precisa de um presente, ou também pode indicar amigos para poder presentear a namorada, mãe, familiares. Assim que você falar isso pra ela, claro, ela vai indicar pra você, porque a gente, sempre quer poder ajudar a nossa amiga e, de fato, toda mulher ama comprar acessórios. E além disso, ela já vai falar, nossa amiga, já me mostra essa sua maleta, já me mostra esse mostruário, que eu também quero comprar. Vou te indicar, mas eu também quero comprar. Então você já conseguiu uma cliente e já vai conseguir outras clientes também. Então, além de apresentar para amigas, amigos, familiares e sempre estar ali pedindo indicações, você também vai começar a postar nas suas redes sociais. Ah, mas eu não tenho muito seguidor. Não tem problema não, porque os seguidores que estão te seguindo aí já vão começar a comprar também. E aí você vai ver que a sua quantidade de seguidores vai cada vez aumentar mais. Você também pode postar no Instagram, no Facebook também. Então, estar sempre se mantendo ativa nas redes sociais, postar nos status do seu Instagram. Talvez você não tenha muitos seguidores no seu Instagram, mas você tem muitos contatos no seu WhatsApp. Então, posta nos status lá do seu WhatsApp. A gente oferece um conteúdo, um portfólio muito grande de conteúdos. Então, você pode mostrar ali o nosso Instagram, assim as pessoas vão sentir ainda mais confiança no que você está vendendo. Então, segue essa dica e também pega um dia para você poder ali se apresentar nos comércios que estão ali na sua região. Ai, mas eu sou tímida. Timidez é para essas vendas, hein? Não começa assim não. Se você já iniciar falando que tá tímida,
você vai travar nas vendas. Então já desbloqueia essa sua timidez para que você possa alcançar muitas clientes, muitas mulheres e alcançar faturamentos cada vez maiores nas vendas. Então vai em alguns comércios, aqui nós oferecemos cartõezinhos que você pode colocar o seu nome e seu telefone, não tem ali nenhuma informação de contato da Vivaz. É de fato um cartão que nós criamos para você, porque quando você vai criar, às vezes, numa gráfica, pesquisar, é uma quantidade muito grande. Então, você pode aqui comprar apenas 10 unidades. Você vai ali em 10 lugares, ou vai, às vezes, num salão, numa escola, em ali algum hospital, uma clínica de estética. Hoje, existem diversas. Aí, a gente tem clínica de estética, tem salão de lash, tem salão de manicure, que faz nail design. Então, você vai nesses lugares que tem uma quantidade maior de mulheres e você consegue muitas clientes em poucos comércios que você passar. Então, é muito importante que você já dê esse início para o seu primeiro mês de vendas, já ser um sucesso e os próximos serem cada vez melhores de vendas. Como vender? Então nós temos aqui um padrão de atendimento com que faça que você ofereça a melhor experiência de atendimento para sua cliente e de fato realizar esse seu propósito de aumentar a confiança de mulheres através das semijoias. Então nós temos um método aqui na Vivaz chamado CVF. Esse método são siglas que significam conexão, valor, envolvimento e fechamento. Eu vou explicar um pouquinho sobre essas 4 siglas e como que você vai aplicar ela num atendimento. Ela é início, meio e fim. Então, o primeiro é conexão. Então, quando você vai começar um atendimento com a sua cliente, você vai fazer ali uma primeira conexão, um contato inicial. Não é só, oi, tudo bem? Eu vendo acessórios, qual que você gostou? Não começa assim. Você vai começar primeiro perguntando o nome dela. Então, vou colocar aqui um nome, que vai ser o nome da minha cliente, que está aí na frente. O nome dela é Camila, então eu vou começar aqui o meu atendimento com ela e eu vou repetir o nome dela ao longo do atendimento diversas vezes. Então, oi Camila, tudo bem? Me chamo Manuela, eu revendo semijoias da Vivaz, são semijoias com uma qualidade excelente e eu tô aqui com várias opções. Camila, me fala mais ou menos o seu gosto de acessórios. Se ela já tiver, aqui eu deixo explicando pra vocês. Se ela já estiver usando acessórios, já vai notando alguns traços dela. Então você tá vendo aqui, hoje eu estou usando acessórios mais luxuosos, porque eu amo acessórios mais robustos, mas vamos supor que a Camila ali tá com uns acessórios mais delicados. Então você fala pra ela, olha Camila, eu vi que você tá usando, né, acessórios mais delicados, você gosta nesse estilo? Aí ali ela vai concordar com você, vai falar, e você, olha, eu tô aqui com opções muito lindas, eu vou mostrar aqui pra você e você me fala se está dentro do seu estilo. Então você vai criando uma conexão com ela. Se ela tá vindo até você, você vai perguntar pra ela se ela tá buscando um presente, acessórios pra ela, porque assim você consegue atender da melhor forma. Quando você começa um atendimento só falando dos acessórios, você vai tomando ali caminhos que você vai falar pra ela, então, você tá procurando acessórios pra você, né? Ela vai falar, não, presente. Ah, tá, presente tem esse. Ela, não, mas ela gosta de mais delicado. Então é importante que você vá perguntando pra você ir cada vez mais direcionado pro sim, 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 entendeu? Então quando você fala pra ela, então você tá procurando um presente, qual é o estilo da pessoa que você vai presentear? Ela vai falar, mais delicado, mais robusto. Tá, você busca uma opção mais delicada, você tem aí um ticket médio que você quer comprar, porque você vai mais certeira, ela vai falar, eu busco uma opção até uns 50, uns 100, 200 reais. Assim você vai cada vez mais encaminhado para o fechamento da venda. O segundo é valor. Então, ao longo da aula, eu fui sempre falando, isso agrega valor, aquilo agrega valor. O que é valor agregado? Então, a gente tem 2 diferenças no mundo das vendas, preço e valor. Preço é o que está no final da etiqueta, é aquilo que o cliente de fato vai pagar. Valor é tudo que está agregado àquele preço. Então, ao longo do atendimento, você vai dando esse atendimento personalizado para ela, mostra os acessórios de forma muito bem apresentável, fala dos cuidados, da garantia, apresenta a empresa que vai fazer com que ela crie mais confiança, mais credibilidade em você. Isso tudo agrega valor. Para quando chegar no final da venda e falar, bom, seu pedido aqui deu 200 reais. Ela fala, tá ótimo. Como é a forma de pagamento, ela já vai encaminhando para o fechamento, porque ela entende todo o valor agregado que está naquele valor. E eu dei aqui uma simulação de 200 reais, mas hoje na Vivaz nós temos revendedoras que fecham pedidos para uma cliente só de 1.000, 2.000, 3.000 reais e são clientes que compram recorrente, não é aquela cliente que compra uma vez e pronto, não, são clientes que compram todos os meses esses valores, porque essas clientes entendem o valor agregado que está no atendimento daquela revendedora. Terceiro é envolvimento. Então tem um grande diferencial no atendimento, que além de criar essa conexão buscando, é também você ter aquele momento de envolvimento com a sua cliente. Então, se o seu propósito é elevar a autoestima de mulheres, você precisa fazer que até o final do atendimento ela, de fato, se sinta ali mais confiante, mais animada, mais feliz, se sinta mais bonita, de fato. Então, ao longo do atendimento, ela quer experimentar um brinco, coloca o brinco nela. E aí, o que você gostou? Tá se sentindo bonita? Nossa, ficou maravilhoso em você. A gente vê, a gente nota quando uma mulher brilha os olhos. Você também é assim, quando você vai numa loja ou quando você experimenta os acessórios, você já fica com o olhinho brilhando, já começa a se imaginar aonde você vai usar esses acessórios.
E é muito importante que você crie esse mesmo sentimento na sua cliente. Então, coloca o acessório nela. Se ela falou pra você que vai pra uma ocasião especial, já fala pra ela. Se imagina usando esse acessório nessa festa, nesse casamento. Ou se ela vai dar de presente, olha, você gostou muito desse. Imagina a reação que a Rebeca vai ver quando abrir esse presente. Tenho certeza que ela vai amar. Eu vi que você, logo de cara, já gostou desse. Então ela também vai amar. Ela nunca mais vai se esquecer desse presente. Vai ser um presente inesquecível. Faça com que a cliente se imagine usando o acessório na ocasião que o acessório vai estar presente. Isso vai agregar muito valor no seu atendimento. E por último, fechamento, o nosso quarto tópico e é o mais importante. Então você fez todos esses tópicos, agora vamos para a hora de fato, a hora do pagamento. Então, se a sua cliente ficou ali na dúvida, não sei se eu vou levar, tem aquelas clientes que já, às vezes uma já fala, quero, fechou, pronto, vou levar, o pagamento vai ser assim. Essas são as clientes dos sonhos das vendedoras. Mas se chegar as clientes que é a maioria que você vai atender, que vai ficar ali meio na dúvida, eu não sei se eu levo, é essas estratégias que você vai usar. Primeira é a estratégia da escassez, porque no seu mostruário, todos os acessórios que você recebe tem uma unidade só. Um ou outro que vai ter ali 2 unidades, mas é mais a partir do quarto, quinto kit, quando você pede ali uma quantidade maior de um acessório em específico. Mas você vai falar pra ela, olha, esse acessório que você escolheu, eu tô atendendo aqui ainda, tô atendendo minha cliente Camila. Camila, esse acessório que você escolheu, eu só tenho uma unidade aqui no meu mostruário. Eu posso até ver na empresa se tem outros, mas eles têm uma rotatividade muito grande de acessórios e é capaz de não ter e não vir no meu próximo mostruário. Então acho que é melhor você já levar para não ficar sem. Pronto, você criou escassez na sua cliente. E você já deve ter tido esse mesmo sentimento quando você entra num site e começa a aparecer última unidade, 2 em estoque, faltam tantas horas para acabar a promoção. Tudo isso são estratégias de escassez que está diariamente aí quando a gente vai efetuar compras. Então, você aplicando essa estratégia também é muito importante. E também, ali a segunda estratégia é de você encaminhar ali para um fechamento referente ao pagamento. Então, às vezes ela fica na dúvida, mas você fala para ela, olha, esse acessório, esse seu pedido, ele ficou X valor, eu consigo fazer dessa forma para você o pagamento. E além disso, é algo que vai durar os acessórios. Você não vai usar uma vez e pronto, não. Esse acessório você vai usar várias outras vezes no seu dia a dia, quando você for sair. Se a cliente está comprando um acessório mais luxuoso, você pode falar para ela que toda vez que ela for por uma ocasião, for sair, ter ali um evento especial, ela pode optar por um look mais básico e colocar aquele acessório que ela já vai estar totalmente pronta. Então, você vai fazendo essas táticas, que faça com que a cliente possa, de fato, fechar a venda. Na nossa aula, dentro da formação, tem uma aula ainda mais específica sobre vendas. Então, finalizando aqui a nossa primeira aula inicial, você já vai assistir as aulas da formação para poder entender ainda mais sobre os atendimentos. Bom, eu finalizo por aqui a nossa primeira aula. Então, seja muito bem-vinda à Vivace, de fato. Eu tenho certeza que vai ser um ciclo que está se iniciando na sua vida de muito sucesso. Eu tenho certeza que em breve nós duas vamos estar juntas e você vai estar me falando todos os sonhos que você realizou através dessa oportunidade que você recebeu. E se dedique nas vendas para que você possa colocar seu propósito e a sua missão em ação e poder realizá-las. Então, boas vendas para você!